Na semana passada, a gente viu que cada igreja, cada ajuntamento de cristãos é uma base de envio para o exercício da nossa missão. Então agora você olha aqui para mim, não se distraia com os nossos bebês indo para o Oceânica Baby. Mas o que é importante a gente frisar? O Senhor Jesus, quando entra na nossa história, Ele não nos convida para sermos meros espectadores. O reino de Deus não é um reino de ouvintes. O reino de Deus não é um reino de espectadores. Mas o Senhor Jesus, quando entra na nossa história, quando a gente tem um encontro real com Ele, Ele nos comissiona, Ele nos concede uma missão, Ele nos chama para uma missão, para algo a ser feito. Então, o texto bíblico que eu quero ler com vocês hoje é o texto de Marcos, do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Depois a gente vai ler um outro texto de Paulo, a carta de Colossenses, mas o texto base para a gente hoje, é que tem a ver com vivendo a missão com o nosso amigo de oração, é o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15, onde o Senhor Jesus, reunido com os seus discípulos, diz o seguinte: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então é um imperativo, é uma ordem. Vocês vão viver a vida de vocês vão constituir família, vão casar, vão ter filhos e vão pregar o evangelho todo para o mundo todo, para todas as pessoas à sua volta. Essa é a nossa missão. Então não existe a menor possibilidade de um cristão não se sentir comissionado, não se sentir responsável em exercer a sua missão. Na verdade, a igreja cristã só existe por causa dessa missão, por causa dessa ordem, de pregar, de anunciar o que está acontecendo na sua vida depois que você começou a se relacionar com Cristo para todas as pessoas. A nossa missão é transmitir as boas notícias, aquilo de bom que Jesus está fazendo na minha vida, na sua vida, para outras pessoas. E só existe igreja por causa dessa missão. A missão é a razão da nossa existência, enquanto comunidade da fé. Preste atenção, se Jesus, o nosso mestre, encarnou, assumiu forma humana para o cumprimento de uma missão, se nós somos os seus seguidores, os seus discípulos, igualmente teremos uma missão a ser realizada. Então a missão do cristão passa a ser a razão da nossa existência. Eu vivo porque foi comissionado por Cristo a pregar, a anunciar o evangelho para o mundo todo, para todas as pessoas do mundo ao meu redor. Então um cristão que não busca intencionalmente viver o seu chamado, que não é apaixonado por sua missão, está no mínimo equivocado, mal discipulado. Precisa entender que não existe a menor chance de um cristão viver o seu cristianismo sem estar intencionalmente envolvido e ligado à sua missão. Que deve ser, na verdade, queridos, algo absolutamente natural na vida da gente. Se Jesus entrou na minha história, eu estou descobrindo, encantado por Ele, apaixonado por Ele, eu não consigo não falar de Jesus para as outras pessoas. É só você observar um jovem apaixonado por sua namorada. Ele não consegue falar em outra coisa que não seja a pessoa que é alvo do seu amor, da sua paixão. Ele pode até começar algum outro assunto, mas invariavelmente ele vai falar sobre aquela pessoa que é alvo do seu amor, do seu encantamento. Exatamente isso que tem que acontecer com a gente. De uma forma natural, mas intencionalmente provocada. Em qualquer círculo de relacionamento, eu posso começar a falar sobre qualquer assunto, mas invariavelmente, por eu estar encantado com o meu relacionamento com Cristo, tudo vai terminar em reino de Deus. Tudo vai terminar falando sobre a proclamação do Evangelho. Então, pregar o Evangelho para todas as pessoas passa a ser a nossa vida. O Evangelho que mudou, que revolucionou a nossa história, a nossa existência, ele precisa gerar prazer na gente e desejo de transmiti-lo para outras pessoas. Não pode ser algo que você não se sinta capaz de realizar. Quantas pessoas conhecerão e se apaixonarão por Jesus por causa da nossa missão, por causa da sua missão? Isso é empolgante. Quantas pessoas vão chegar ao conhecimento de Cristo
por conhecerem você e através da tua vida, da tua ministração, da sua proclamação, eles vão se apaixonar por Jesus também. Isso é maravilhoso. A gente tendo consciência de quem de fato somos, o vaso de barro que está aqui, e Deus promover esse encontro de um outro ser humano com Ele através da sua vida, isso para mim é encantador, é maravilhoso, é empolgante, é o que me faz estar no reino de Deus, estar aqui nesse púlpito, apaixonado por vidas, por seres humanos, cada vez mais apaixonado pelo meu Senhor. Mas eu inicio essa proclamação por onde? Vamos ser práticos agora. Jesus fala para os seus discípulos que é para falar do evangelho dele para o mundo todo, mas ele não me deu passagem aérea para o mundo todo. Então quem é meu mundo todo? Meu mundo todo é meu mundo todo aqui, ó, meu próximo, onde eu alcanço. Esse é o meu mundo, começo pelo meu mundo. Então eu inicio a minha missão de anunciar o evangelho de Cristo por todas as pessoas que estão no meu mundo, que eu alcanço. Começando aonde? Dentro da minha casa. O campo missionário primordial, primário de um cristão é a sua casa, é o seu mundo. Para algumas pessoas é mais fácil ir pregar o evangelho no Iraque do que pregar o evangelho dentro de casa. Para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu cônjuge. Mas filhos, cônjuges, pais, parentes, são o nosso alvo primário. O primeiro alvo de nós anunciarmos o evangelho para essas pessoas. Prioritariamente, essas são o alvo inicial do nosso amor e da nossa pregação. Então eu começo pregando o amor de Cristo para as pessoas que Deus colocou bem próximo de mim, na minha casa. Esse é o meu mundo. E que missão maravilhosa, anunciar o evangelho para as pessoas que eu amo, que me amam, mas que missão, meus irmãos, igualmente difícil, vocês vão ver mais adiante. Depois você fará o mesmo com as pessoas que você possui vínculos, que você possui afinidades, amizades, pessoas que também te amam, pessoas que você ama, igualmente ama. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino de amigos. Então você vai, invariavelmente, anunciar, proclamar o evangelho para os seus amigos. Por isso que aqui na Igreja Oceânica nós chamamos as pessoas que amamos de nosso amigo de oração. Aquele que passa a ser prioritariamente o meu alvo de evangelismo, a pessoa com quem eu quero compartilhar tudo de bom e maravilhoso que Jesus está fazendo na minha vida, eu quero compartilhar com essa pessoa que eu amo, que convive, que está perto de mim, que frequenta a minha casa, que eu frequento a casa dela, que dorme comigo, às vezes na mesma cama, o cônjuge. Então, um amigo de oração é alguém que a gente ama. Você tem que perceber isso. Eu amo. Então eu quero, de alguma forma, passar para ele isso que Jesus está fazendo na minha história. Alguém por quem a gente ora, intercede, deseja que essa pessoa se apaixone por Cristo da mesma forma que a gente está apaixonado, que a gente está encantado. O amigo de oração é alguém que frequenta a minha casa, alguém que eu frequento, que eu vou na casa dele, alguém que viaja comigo, que rema comigo. É o meu amigo de oração. Alguém alcançável, alguém que eu posso de fato tocar. Meu amigo de oração, oro por ele, mora lá no Canadá. Meu irmão, se você não tem uma ponte aérea, se você não tem uma máquina de teletransporte para estar, em frações de segundo no Canadá, ele não é uma pessoa alcançável. Você não tem como conviver diariamente, semanalmente, com uma pessoa que está num outro país. Eu diria até num outro município já fica difícil. Então, o meu mundo de missão, missionário, são pessoas alcançáveis, pessoas que eu frequento a casa, pessoas que podem com facilidade estarem dentro da minha casa, frequentando a minha casa. O amigo de oração é alguém que eu decidi intencionalmente compartilhar as consequências do amor de Jesus na minha vida. E como no cristianismo eu não sou chamado pelo meu mestre para realizar nenhuma missão sozinho, eu vou compartilhar a minha missão com a minha célula, com o meu grupo pequeno, com os meus irmãos, com a minha igreja, que se reúne em nome de Cristo toda semana. Então a ação, a proclamação, a nossa missão de anunciar o Evangelho, a minha missão particular, ela é exercida na comunhão também dos meus irmãos. A célula tem um papel assim de grande bênção e ajuda
no exercício da minha missão. Eu vou viver minha missão com os meus irmãos, com a minha célula. O meu amigo de oração vai passar a ser amigo de oração de toda a célula, de toda a minha comunidade de irmãos que está reunida ali, em nome de Cristo, para se edificar, para crescer em graça, em conhecimento, mas também para amar a proclamação do Evangelho para essas pessoas que ainda não estão apaixonadas por Jesus como eu e você estamos. Então, até no cumprimento da nossa missão particular, o Senhor nos ensina a realizar essa obra missionária na comunhão de outros irmãos. Jesus deixa esse exemplo bem claro no Novo Testamento. Eu até anotei as passagens para vocês acompanharem. Jesus anunciava o reino com o seu pequeno grupo, com a sua célula, nas casas. Mateus 9, Jesus reuniu um grupo pequeno e foi para a casa de Mateus, o cobrador de impostos. Mateus teve um encontro, literalmente, com Jesus dentro de casa. Jesus se reuniu com a sua célula na casa de Simão, o leproso. A Bíblia diz que Jesus descansava, tirava um ronco na casa de um homem leproso, na casa de um homem que ninguém, naquela cultura, naquela época, queria ficar perto. Jesus levava a célula dele para a casa do amigo de oração dele, Simão, o leproso. Jesus reuniu o seu grupo pequeno na casa de Marta e Maria. Frequentemente ele estava reunido com a sua célula na casa de Marta e Maria. Jesus se reuniu na casa de Zaqueu e houve uma transformação radical na vida de Zaqueu. Ele teve um encontro real com Cristo e teve uma transformação, uma mudança radical de vida. Ou seja, a missão de proclamar o reino, de anunciar o Evangelho, ela é exercida, ela acontece dentro das casas das pessoas com a nossa célula. Pode ser na casa do seu amigo de oração, pode ser na casa de alguém da célula, mas acontece na comunhão, na casa, de gente próxima, de gente que anda junto, de gente que está perto. De uma forma intencional, Jesus participava da vida cotidiana das pessoas. Ele falava, estou indo aí jantar na sua casa. E ele estava sempre ligado a alguma parada de comer. Jesus é maravilhoso, oh Deus maravilhoso. O único problema é que, quando acabava a comida, ele fazia a comida aparecer, né, multiplicar, esticar. O único milagre que ele me deu foi o dom de fazer a comida sumir. Eu chego na casa das pessoas, a comida some. Então, você, quando se convidar para ir na casa do seu amigo de oração, leve o jantar. Meu amigão, estou indo aí para a sua casa, vou jantar com você, vou levar um jantar top. Porque se você tiver o mesmo poder que eu, você só vai fazer a comida desaparecer. Não faça isso na casa do seu amigo de oração. Mas Jesus ia nas festas, Jesus se amarrava em compartilhar um momento de refeição com as pessoas. E nesses encontros sempre acontecia um papo sobre o reino de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o propósito de Deus para a vida do ser humano, sobre o plano de Deus para a vida da gente. Nesses relacionamentos, Jesus construía pontes, Jesus destruía preconceitos, Jesus fazia com que as pessoas se apaixonassem pelo Deus vivo, pelo Deus Pai, abandonassem a religiosidade e descobrissem que viver com Deus é algo real, possível, palpável. E aí eu tenho a absoluta certeza que a maioria esmagadora dos crentes que estão aqui essa noite conheceram a Cristo por causa da amizade e do testemunho de um cristão, de um amigo seu cristão, que você convivendo, se relacionando com ele, você acabou conhecendo a Cristo e se encantando por Cristo. Então, a grande maioria que está aqui essa noite, está aqui porque o seu amigo cristão testemunhou de Cristo para você e você se encantou com Cristo. Então, em primeiro lugar, nós nos convertemos à amizade que temos com um cristão, com um amigo cristão. Depois a gente vai se converter à célula, ao grupo pequeno desse amigo cristão. A gente começa a se apaixonar por aquelas pessoas. A gente começa até a acreditar que tem gente normal. Olha, eles parecem normais. Oh, que lindo. E aí, quando a gente menos percebe, o Espírito Santo converte o nosso coração, muda a nossa forma de enxergar a vida, de enxergar as pessoas. E quando a gente menos percebe, já estamos apaixonados e encantados pelo Senhor Jesus, rendidos ao seu amor e à sua graça. Você que hoje é membro da Oceânica, muito provavelmente um dia você foi amigo de oração de um cristão, de alguém que estava empenhado em viver intencionalmente a missão de anunciar esse evangelho maravilhoso de Cristo. Então Deus pode trazer uma pessoa ao conhecimento de Cristo de diversas maneiras.
Ele não é dependente da nossa missão, do nosso serviço. Nós precisamos da missão, nós precisamos fazer isso. Mas Deus decidiu, escolheu, definiu que fosse através da nossa proclamação, através da sua boca, do seu testemunho, que outros seres humanos viessem ao conhecimento de Cristo. Isso é maravilhoso. A nossa amizade, o nosso testemunho nas mãos do Senhor desperta, suscita no coração de um outro ser humano a fé para a salvação. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E aí, meu irmão, se você é alvo do amor de Cristo, se você diariamente se relaciona com Deus vivo, então, com certeza, você tem à sua volta pessoas que você ama, pessoas que você coloca na sua lista de oração, pessoas que você não consegue dormir sem antes interceder por elas, para que elas tenham um encontro real com Cristo. Pessoas a quem a sua célula já ora, intercede, conhece, sabe dos hábitos, do que gosta, do que não gosta, e que deseja também a mesma experiência real com Cristo que vocês tiveram. Esse é o nosso amigo de oração. Essa é a pessoa do nosso mundo para quem o Senhor nos deu a ordem de proclamar e pregar o Evangelho. Mas por que eu falei que, apesar dessa missão ser maravilhosa, ela não é fácil? Meu irmão, imagina anunciar o Evangelho para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu amigo íntimo, para uma pessoa próxima. Às vezes isso não se torna fácil porque, às vezes, a gente se confunde e acha que a missão que Jesus nos deu é empurrar a nossa religião, a nossa célula, a nossa igreja, a nossa denominação, goela abaixo da outra pessoa. A gente acaba fazendo coisas que Jesus não mandou a gente fazer. É fato que uma das coisas que eu mais desejo é que os meus amigos de oração estejam andando pertinho de mim, aqui na Igreja Oceânica, de preferência na célula que se reúne lá na minha casa. Isso é fato, eu quero isso. Mas essa não é a minha missão. Isso é preocupação do Espírito Santo. Esse ajuste fino, quem faz é o Espírito Santo. A minha missão é a proclamação, é o testemunhar, é o gerar na pessoa um encantamento por Cristo. Agora, onde ela vai congregar, onde ela vai crescer na fé, caminhar na fé, esse ajuste fino é o Espírito Santo que faz. Eu não posso tentar fazer coisas que Jesus não me mandou fazer. Então, dependendo do que você fizer ou falar, ao invés de você aproximar o seu amigo de oração da pessoa de Cristo, você corre o risco até de causar um afastamento. Por isso, o apóstolo Paulo nos deixou algumas instruções práticas que nos ajudarão no exercício da nossa missão junto aos nossos amigos de oração. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 4. Quero ler 2 versículos. Paulo se especializou nessas questões porque ele sabia que isso era a razão da vida dele, era a missão que Deus tinha dado para ele. Em segundo lugar, isso era o que mais Deus desejava que Paulo fizesse. Por isso, Paulo, cheio do Espírito Santo, nos concede essas instruções. Colossenses 4, 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, para com aquele que ainda não conheceu a Cristo. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Olha, preste atenção agora no que eu vou falar, vê se isso como é que é fácil fazer isso. Ó, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? Ah, respondeu amém, né? Os anjos ouviram. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem o máximo todas as oportunidades. O seu falar, meu irmão em Cristo, o seu falar, Marcão, seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, primeira aplicação prática para a vida da gente, que Paulo dá aqui de instrução, Paulo exorta, nos aponta para a sabedoria. Sejam sábios no procedimento, quando vocês estiverem se relacionando com seu amigo de oração, com uma pessoa que ainda não está apaixonada por Cristo da mesma forma que você está, Paulo fala, seja sábio, cuidado, seja cuidadoso. Isso significa afirmar que tudo o que você diz e faz é testemunho a favor ou contra Cristo. Isso é muito sério, meus irmãos. O apóstolo Paulo está esclarecendo que tudo que o nosso amigo de oração conhece sobre Jesus é o que ele está vendo na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Se você se declara seguidor de Cristo, você será observado de perto por aqueles que ainda não conhecem ou ainda têm dúvidas sobre Jesus. As pessoas querem ver como que o seu amigo cristão
lida com os problemas reais. Como que o meu amigo cristão lida com as frustrações? Como que o meu amigo cristão lida no engarrafamento? Como que você reage quando se decepciona com alguma coisa? Eles querem ver se nós somos encorajadores ou murmuradores. Se somos crentes chatos ou se somos crentes parecidos com Cristo. Se somos religiosos legalistas ou crentes libertinos. E aí essa semana no discipulado eu ouvi uma frase sensacional de um irmão aqui da igreja. Ele falando que Satanás habita nos extremos. Satanás anda, está sempre de mão dada com os extremos. Então, se você é um religioso legalista ao extremo, cuidado que deve ter alguém com cheiro de enxofre andando perto de você. E se você está no extremo oposto, é um crente libertino, famoso vale tudo, não, Deus dá graça. Tudo posso naquele me fortalece, aleluia. Pode perceber também que Satanás deve estar te cirandando. Então os extremos, Jesus habita no equilíbrio. Os extremos não têm parte com Cristo. Então cuidado com a religiosidade legalista e com a libertinagem. Nosso amigo de oração está observando isso. O nosso testemunho tem muito peso. E aí, por amor ao seu amigo de oração, tenha cuidado, pois todas essas respostas que você vai dar na vida, no seu dia a dia, atuarão a favor ou contra a sua missão, a nossa missão. Perceberam? É maravilhoso viver essa missão, mas requer dedicação, cuidado. A missão que Jesus nos deu é maravilhosa, mas eu posso fazer um estrago se não me relacionar com o mundo que Deus me enviou à minha volta com sabedoria. E da onde eu extraio essa sabedoria? Que sabedoria é essa que Paulo está se referindo? Conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo dá a dica: seja sábio no procedimento, comporte segundo as instruções daquele livro que você, quando se batizou, afirmou que era o seu único guia de regra, de fé e de prática. Então, sabedoria, o cristão extrai do conhecimento da palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo nos exorta a esse tipo de comportamento. Não é para você viver, se relacionar segundo o seu achismo, segundo a educação que você recebeu, ou a falta de educação que você recebeu. Segunda orientação prática do apóstolo Paulo para com o nosso amigo de oração: aproveite ao máximo todas as oportunidades que o Senhor lhe conceder. Então, para viver isso com maior intensidade, você precisa intencionalmente criar essas oportunidades. Você não pode ficar esperando, Deus vai criar alguma, vai fazer, vai mover as águas. Deus vai mover as águas e você já vai balançando o mundo, que é para a água se mexer também. Se mexe aí, meu irmão. Nessa hora, os eventos de comunhão organizados pela célula são importantíssimos. Crie, organize pelo menos um evento por mês. Se o exercício da nossa missão é algo maravilhoso, não pode ser pesado, não pode ser penoso, não pode ser complicado, não pode ser difícil de organizar um evento de comunhão para você conviver, para você se expor, testemunhar do amor de Cristo. Então, crie eventos de comunhão que efetivamente se transformarão em oportunidades para você testemunhar do seu relacionamento com Cristo por uma pessoa que ainda não conhece. Podem ser passeios ecológicos. Jonatas outro dia subiu 3 horas e meia subindo uma pedra, que coisa linda, maravilhosa. Você fica suado, aquela coisa, segura na minha mão e vai. Lindo. Viaja com o seu amigo de oração, vai no cinema, atividades esportivas, caminhada 0800 no calçadão, não gasta nada, só oxigênio. Você leva ele ali no calçadão de Cambuinhas e vai contemplando a natureza, já mete o Salmo 19 na história. A natureza anuncia o nosso Criador. Já dei uma dica, hein? Até a passagem bíblica com o endereço já mandei para você. Crie oportunidades, não se acomode. Por isso que o seu amigo de oração tem que ser alguém que viva perto de você, alcançável, alguém que está ali pertinho. Que frequente a sua casa, que frequente a casa dos seus amigos cristãos, igual Jesus fazia. Estou indo jantar aí com você, mas o pastor já falou para eu levar a comida, estou levando a comida também. Por isso que você deve focar e se concentrar em um amigo ou um casal de amigos por vez.
Não adianta você ter uma lista no seu coração com 20 pessoas. Você não vai conseguir fazer isso com mais de 2 pessoas. Não vai conseguir. Porque isso demanda tempo, investimento, domínio sobre a sua agenda, envolvimento da célula. Então é para você atuar, investir num amigo, num casal. E para aproveitar ao máximo as oportunidades, uma condição assim essencial é você ser íntimo de Cristo. Você tem que estar afinado com Jesus, em constante oração pelo seu amigo, mas sensível ao Espírito Santo para saber a hora que é para você dar um tempo, que você dá aquele descanso, deixa o seu amigo respirar. E aí, enquanto ele respira, enquanto um amigo respira, você já está chamando o outro para jantar. Você já mudou a sua atuação, o seu foco na direção de uma outra pessoa, mas está orando, a célula está orando, está guardando aquele outro amigo em oração. Até para perceber a hora que é para você dar aquele afastamento profilático e deixar o irmão sedimentar todas as experiências, tudo que ele está ouvindo, até ele entender, e aí sim, e aí, estamos juntos? Enquanto isso, invista no convívio com outras pessoas, mas continue amando, orando e intercedendo por todos. O terceiro toque que o apóstolo Paulo dá, esse para mim tirou meu sono, meus irmãos. Estou sentindo a igreja assim tensa, é para ficar tensa mesmo, porque o negócio é sério, é a nossa missão, é a sua vida, é a nossa vida, é a nossa existência. Olha o que Paulo fala: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Aí a primeira crise minha foi esse tal de sempre. Aí eu fui na língua originais, no grego, teve uma palestra linda com os pregadores aqui dessa igreja, eu vou lá no grego para ver o que é esse negócio de sempre. Sabe o que significa sempre no grego? Sempre. Sempre, sempre, não existe exceção, não existe momento para você não ser sempre agradável. Isso é sempre desesperador para mim. O seu falar seja sempre, já começa até a me dar suador aqui, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Meus irmãos, isso é fácil. Ore pelo seu pastor. Ore pelo seu pastor. É difícil, meus irmãos. Mas não é possível. Amém? É o Senhor Jesus quem está me pedindo para fazer isso. Então Ele me concede a graça, o poder e a sabedoria para fazer isso. Estou compartilhando aqui com os irmãos, para os irmãos orarem por mim, que é sempre bom estar na lista dos irmãos. Paulo está ensinando que seremos funcionais no cumprimento da nossa missão, se de fato a sua experiência com Cristo está te transformando num ser humano agradável, numa pessoa que é bom estar perto de você, é bom andar com você, é bom conversar com você. É apaixonante andar com você porque você é um ser humano agradável. Aí Paulo está dizendo, você quer anunciar o Evangelho? Suas palavras precisam ser sempre agradáveis. Vigie o seu temperamento, vigie a educação que você recebeu, a sua forma de falar. Paulo dá a dica, use palavras temperadas com sal. E não é aquele negócio do sazon, é o amor, não. É sal do Espírito Santo. O que é uma palavra temperada com sal? No tempo do apóstolo Paulo, o sal era utilizado para temperar e conservar alimentos. Para você impedir o apodrecimento, a deteriorização de um material orgânico, você encharcava ele de sal. Então, palavras temperadas com sal são palavras saudáveis, palavras que não têm parte com coisas malignas, palavras que não são imundas, que não são sujas, que não promovem podridão no relacionamento. Nosso falar tem que ser sempre puro, saudável, agradável, sem ranço do Egito, sem ranço de Gênesis 3, sem ranço da maldade, sem malignidade, sem sinais de podridão. Não pode ter fofoca, não pode ter maledicência. Não pode ter aquela frase recheada de veneno escorrendo no cantinho da boca do irmão cristão. No exercício da nossa missão, não há lugar para atitudes ou palavras arrogantes, rudes, malignas. Eu sou transparente, eu sou assim, falo assim mesmo, ele vai entender. Não vai entender nada. Como que um cristão, aquele que se diz imagem e semelhança de Cristo, é rude, é grosseiro, é estúpido? Entenda, devemos ter convicções firmes
e não fazer concessões indevidas. Eu não estou falando, Paulo não está falando para a gente ser permissivo, ser aquele crente que aceita tudo, de forma alguma. Mas também a gente deve cultivar um espírito bondoso e cordial sempre, sempre. É preciso apresentar coerência com o que eu estou falando, com o que a palavra diz que eu tenho que viver, com o modus operandi do cristão. A maior crise que a igreja cristã vive aqui no Brasil não é por problema de pregação. Não é. Eu tenho absoluta certeza que o nosso amigo de oração, quando ele liga a televisão, o que mais tem é programa evangélico anunciando um evangelho. Então, o nosso problema não é a pregação. Nosso problema, a nossa crise é de testemunho. As pessoas anunciam Deus de amor, ele olha para você e fala, a Paulo e Jesus eu conheço, mas você não sei quem é, não. Porque a crise que a igreja cristã passa hoje aqui no Brasil é uma crise de testemunho. Não é porque os seus pais gritavam com você que no reino de Jesus você vai ter desculpa para gritar com alguém. Não tem circunstância, não tem razão, não tem motivo, não tem uma exceção à regra que lhe dê a licença de ser rude, grosseiro, de não usar palavras temperadas com sal. Paulo está nos orientando a sermos sempre cordiais, gentis, graciosos com os nossos amigos que ainda não conhecem, ainda não tiveram uma experiência com o amor genuíno de Jesus Cristo. Principalmente com esses. Por isso que fazer isso dentro de casa, com o nosso cônjuge, com o nosso filho, é desafiador. A vontade que você tem é sempre agradável, né? Aí você vai contando até 77 para poder ficar... Meus irmãos, isso tem que encarnar, esses valores, essas instruções precisam fazer parte do nosso dia a dia. E aí, em quarto lugar, Paulo finaliza. Ele afirma que se você for sempre agradável, utilizar palavras temperadas com sal, isso vai te preparar para que você tenha sempre a resposta certa para o seu amigo de oração. Devemos estar sempre prontos a responder sobre a nossa fé, quando a gente for arguído pelo nosso amigo de oração. Então você vai conviver, você vai aproveitar todas as oportunidades, você vai ser sempre agradável, agindo com ternura, com cordialidade, e isso vai suscitar no seu amigo curiosidade a respeito do reino, a respeito de Cristo. E aí ele vai te fazer as perguntas, não é você que vai enfiar Cristo na goela dele. É ele que vai começar a perguntar, como é que é esse negócio no reino? Como é que é esse, como que eu faço para tratar o meu cônjuge como você trata o seu? Como é que eu faço para me relacionar bem no meu trabalho como você se relaciona? Então o seu amigo de oração vai ficar sedento, vai te perguntar, aí sim, você tem que estar preparado para responder. Aí necessita de intencionalidade, de dedicação, de investimento, de preparo. Eu vou buscar ter uma vida devocional, de oração, de estudo da palavra, para quando o Espírito Santo colocar ali tudo alinhado ali na minha frente, aí eu abro a torneirinha gospel e proclamo o Evangelho. Mas eu preciso investir numa vida devocional, eu preciso ser íntimo de Cristo, eu preciso ter conhecimento da palavra. Eu preciso ser frequente, fiel na frequência, na célula, no encontro de celebração nos domingos. Eu preciso ser fiel, frequente, atento nos fins de semana de treinamento, no IBRAE. Por quê? Eu preciso estar pronto quando o meu amigo de oração me perguntar a respeito do reino, a respeito de Cristo. Ah, isso aí eu vou levar você, vai ter um negócio de paredão lá na minha célula, eu vou levar você, aí o pastor responde tudo para você. Meu irmão, teu amigo está fazendo paredão com você ali naquela hora. Não dá para responder, vou pedir ajuda dos universitários. Não dá, você tem que mandar ali na hora, na letra. Então essa quarta instrução requer preparo bíblico, intenção, desejo. Senhor, eu quero estar pronto. Vida de oração, de serviço na comunidade, envolvimento com a célula, com o seu grupo pequeno. Para concluir, a missão que o Senhor nos deu, meus irmãos, é maravilhosa. É o imperativo mais maravilhoso que a gente recebeu de Jesus Cristo. Mostrar para os nossos amigos como que é encantador viver com Jesus. Isso tem que ser uma consequência natural da nossa vida. Quem é amado por Jesus amará compartilhar esse amor com outras pessoas. Quem de fato é amado e está apaixonado por Jesus vai vigiar as suas palavras
para poder ser sempre agradável com as outras pessoas. Vai fazer de tudo para não ser chato, para não ser rude, para não ser legalista, para não ser permissivo. Vai se envolver com a sua célula na intercessão por outros amigos de oração. Vai criar vários eventos. E, por fim, a gente vai descansar no Senhor. Porque, como eu falei agora há pouco, se o Senhor me enviou, me comissionou, Ele está comigo. Ele me enviou o Espírito dEle para estar comigo. Mateus 28, Jesus afirma isso. Portanto, versículo 19 e 20. Vão, vivam a vida de vocês, façam discípulos, pessoas que queiram ser meus imitadores. Batize-os, insira seus amigos no reino. E vocês vão ensiná-los a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, até o fim. Amém? Então a gente não está sozinho, a gente não é lançado sem que o nosso Deus não esteja com a gente em todos esses momentos. A nossa missão é pregar para as pessoas que amamos, e o Cristo vivo que nos ama, com certeza vai se revelar para essas pessoas. A conversão é trabalho do Espírito Santo. Quem convence o ser humano a abandonar o caminho torto é o Espírito Santo, não sou eu, nem é você. Meu desejo é ver todos os meus amigos aqui, na Oceânica, andando comigo, crescendo comigo, mas esse ajuste fino, repito, quem vai fazer é o Espírito Santo. Isso não é trabalho meu. Mas no que depender de mim, eu quero buscar viver em todos os meus relacionamentos como a palavra de Deus me instrui. Eu quero que a Igreja Oceânica, quero que você viva maravilhosamente encantado a sua missão, mas seguindo a orientação da palavra de Deus para glorificar e honrar o nome do nosso Senhor, para que outras pessoas, olhando a sua vida, glorifiquem o nome do Senhor, se apaixonem por Jesus, amém? Que seja assim, isso é maravilhoso, meus irmãos, isso é maravilhoso, é bênção na nossa vida, na vida da igreja, na nossa história. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor entrou na nossa história e o Senhor poderia ter deixado a gente ser apenas espectador, assistir o Senhor mover sobre a vida das outras pessoas, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos comissionou, muito obrigado por isso, Pai, obrigado por a gente participar dessa seara, nós louvamos o Teu nome por isso, e a gente quer viver, como igreja que queremos pedir, a gente quer viver a missão que o Senhor nos chamou a viver e cumprir, queremos ser Teus representantes, orientados pela Tua palavra, Senhor, queremos que o Senhor use a nossa vida para influenciar outras pessoas ao Teu conhecimento. A gente quer mostrar a beleza e a grandeza do Teu amor. Aplica, Senhor, a Tua palavra no nosso coração, no coração da Tua igreja. Ajuda-nos a viver a nossa missão, dando bom testemunho, aproveitando todas as oportunidades, com sabedoria, com palavras temperadas pelo Teu doce Espírito, Senhor. Livra-nos de um testemunho coerente com o Teu amor. Livra-nos, Senhor, do escândalo, de escandalizarmos o Teu nome por causa das nossas ações e palavras, Senhor. Queremos Te glorificar em todas essas coisas e Te pedir que muitos amigos venham Te conhecer e se apaixonar pelo Senhor por causa do nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém.